Boa tarde. Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Agradeço a presença de todos, porque hoje é um dia especialmente importante. Estão presentes todos os grupos parlamentares, ou melhor dito, todos os senhores e senhores deputados, membros efetivos da Comissão, porque isso é relevante no âmbito jurídico dos trabalhos desta Comissão. Estão presentes. Entretanto, não está presente o Sr. Deputado João Pinho de Almeida, deputado do Grupo Parlamentar do CDS, que remeteu à Comissão, eu creio que todos os senhores deputados receberam um e-mail pronunciando sobre o sentido de voto do CDS em relação ao relatório, em relação às propostas de aditamento, substituição, alteração, dado que me parece que, do ponto de vista da votação, formalmente isto não pode ser considerado expressamente uma votação, muito mais por ser assim genérica. Aquilo que faremos é fazer consignar em ata a existência deste e-mail, a existência desta posição e que fique em ata, na ata desta reunião, de que aconteceu. Em relação à votação ponto por ponto, ela não será considerada como voto a favor, não será considerada de forma nenhuma. Ainda, antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Relator para nos apresentar o relatório final, se me permite, ou melhor, o relatório final que se segue ao relatório preliminar já apresentado em tempo, dizer aos senhores deputados o seguinte: a proposta da mesa em relação às votações é a seguinte, e a mesa vai precisar garantidamente de toda a vossa colaboração e ajuda. Nós vamos fazer votações capítulo por capítulo, sendo que em cada capítulo nós teremos uma intervenção inicial por grupo parlamentar, se quiserem, de 2 minutos só de enquadramento do seu posicionamento em relação àquele tema, sendo que depois terá 8 minutos para se pronunciar sobre as propostas todas de alteração que foram, entanto, introduzidas, e depois, quando muito, pode haver uma declaração de voto final. A votação terá que ser feita, como a votação tem que ser feita de forma unitária, tentaremos fazê-lo de forma tão célere quanto possível, porque, em bom rigor, nós também queremos, e muito, é que fique muito claro na ata e muito claro no espírito de cada deputado exatamente o que é que está a votar e exatamente qual é o seu sentido de voto. Assim sendo, e para dar início aos nossos trabalhos, eu daria a palavra ao Sr. Deputado Relator Jorge Paulo Oliveira para nos apresentar o relatório final já enviado para o Sr. Deputado. Só um segundo, o Sr. Deputado Euridice Pereira, para a palavra, para que efeito? Muito obrigada, Sr. Presidente. É por causa das referências que fez à organização da reunião e à questão das presenças. Os deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista vão todos fazer uma intervenção. Portanto, os 8 vão fazer intervenção. Não estando todos aqui, mas vão fazer por capítulos, na questão dos capítulos. Portanto, ou seja, quem vai fazer a intervenção do primeiro capítulo já está aqui, aliás, ao meu lado, mas depois é necessário que saia e que venham os outros deputados que intervirão a seguir. A questão, mas o único problema que se põe aqui é que eles estão no terminal deles do edifício novo. Portanto, eles vão procurar, e eles estão a ouvir agora, quando eu estou a dizer isto, sair um bocadinho mais com tempo para poderem chegar aqui, mas eu queria avisar que vai haver esta troca e podemos ter aqui um compasso de espera de 1 ou 2 minutos enquanto não chegam, está bem? Era isto, obrigada. Muito obrigado por esse esclarecimento e por essa colaboração. Eu confesso que eu próprio e o Sr. Vice-Presidente privilegiamos muito a presença na própria sala das intervenções. Acho que o debate ganha muito com isso, sem prejuízo de nós termos todos, confesso que é um bocadinho a mesa, estar muito atentos. Pode haver um pedido de intervenção do Sr. Deputado que está no seu gabinete e que tem regimentalmente o direito de o fazer. Nós vamos guiar-nos um pouco, confesso, por aquilo que é o sentido de voto dos grupos parlamentares, mas isso não impede que o Sr. Deputado queira fazer uma votação diferente e tentaremos estar atentos para esse efeito. Na mudança de capítulo, dado que há, permita-me a expressão, mudança de cadeiras, nós faremos uma pausa técnica para permitir que cheguem os deputados que vão intervir nesse específico capítulo. Assim sendo, vamos dar início à nossa reunião. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira tem a palavra, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a todos que estão presentes nesta sala e que nos estão a acompanhar os trabalhos à distância. E para começar por dizer, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que na nossa última reunião eu assumi o compromisso de atender e de olhar de forma atenta e de refletir sobre todos os contributos
que me fizessem chegar, ou que me chegassem, para melhoria e para a introdução de ajustamentos no projeto de relatório. Conforme eu sempre assumi, o relatório que apresentei era um projeto de relatório. O relatório final seria aquele que acolheria, em parte, no todo ou em parte, os respectivos contributos. Contributos que, desde já, agradeço, quer aos grupos parlamentares, quer aos membros do Governo, que também fizeram chegar esses contributos. E, nesse contexto, muito rapidamente, Sr. Presidente, dizer que foram acolhidas todas as propostas do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Eu não as irei apresentar, porque melhor do que ninguém do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, se entender o fazer, estará em condições de o fazer melhor do que eu. Foram também acolhidas sensivelmente 65 propostas do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Depois poderei, ao longo do debate, ao longo dos capítulos, enfim, justificar por que razão não acolhi uma parte dessas propostas. Concretamente, foram 5 das 14 propostas, são 5 que não foram acolhidas. Foram acolhidos parcialmente os esclarecimentos adicionais do Sr. Deputado Luís Capoulos Santos, na qualidade, naturalmente, de ex-ministro da Agricultura, no sentido de explicitar o verdadeiro alcance das suas declarações que proferiu na sua audição nesta nossa comissão parlamentar, desde logo naquilo que era a sua opção política quanto aos meios de financiamento a utilizar para acudir às necessidades decorrentes dos incêndios de junho de 2017 e que se integravam naturalmente no objeto da nossa comissão. Dizer igualmente que foram acolhidos esclarecimentos da Sra. Ministra da Coesão Territorial, na qualidade de ex-presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional Centro, designadamente no que concerne à explicitação do diferencial que foi encontrado dos valores estimados em 2 relatórios quanto aos prejuízos agrícolas identificados, como disse, em 2 relatórios, do DRA-PC e na CCDRC, bem como uma atualização e um correto enquadramento e densificação dos 2 principais avisos lançados pela CCDR e dirigidos ao apoio às empresas danificadas pelos incêndios e reposição do seu potencial produtivo. De facto, havia ali uma certa confusão no relatório e que, com as explicações da senhora atual Ministra, relativamente ao mesmo, ficou claro quais eram os investimentos que diziam respeito a uma linha de candidatura, quais eram os que diziam respeito a outra linha de candidatura. E os dados foram inclusivamente atualizados, já que a quando da presença da senhora Ministra, os mesmos, de lá para cá, no entretanto, houve aprovações de candidaturas e, portanto, esses dados foram também atualizados. Por fim, dar conta do acolhimento também de um esclarecimento adicional emanado do Gabinete do Sr. Ministro de Estado da Economia e da Transição Digital relativamente à densificação e ao esclarecimento cabal daquilo que foram as linhas de decreto criadas por 2 despachos normativos, o 10 de 2017, 9 de agosto, e o 20 de 2017, 31 de outubro, destinados a fazer face às necessidades de tesouraria das empresas turísticas. Este segundo despacho normativo tem uma abrangência superior àquilo que é o nosso objeto, mas também o contempla. Por fim, Sr. Presidente, dizer que o acolhimento, por vezes, foi total, outras vezes foi parcial e outras vezes ainda, naturalmente, houve uma redação adaptada sobre a proposta que foi formulada sem, do meu ponto de vista, alterar o sentido das mesmas. Sr. Presidente e Senhoras e Srs. Deputados, o relatório contém gralhas, eu próprio hoje de manhã já identifiquei algumas, provavelmente os Senhoras e Srs. Deputados já identificaram muitas mais, e que nós vamos corrigindo ao longo do nosso debate. Dizer que, enquanto deputado relator, continuo naturalmente disponível, Sr. Presidente e Srs. Deputados, para introduzir também alterações que venham ainda a ocorrer ao longo deste nosso debate. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado relator. Entrando agora no relatório propriamente dito, como sabem, tem uma parte inicial que será votada conjuntamente com o próprio relatório relativamente ao mandato, à composição, às reuniões, ao regulamento, toda esta parte introdutória de enquadramento do que é que foi esta Comissão de Inquérito, e é importante que também fique do ponto de vista histórico de como é que ela funcionou, e o enquadramento do próprio objeto da Comissão.
quer relativamente aos incêndios de junho de 2017 da região centro, B, as medidas de resposta imediata e de avaliação da ocorrência, e C, estimativa de danos e prejuízos. Entrando na parte 2, que é exatamente a respeito aos 4 capítulos que estão hoje especialmente aqui em nossa discussão e apreciação, o primeiro capítulo, o capítulo 1, é de apoios à agricultura. Relativamente a este capítulo, e antes de entrarmos em qualquer tipo de votação, iria conceder a palavra aos senhores deputados, ou melhor dito, aos senhores deputados, mas dentro de cada grupo parlamentar, para até o máximo de 2 minutos fazer apenas um enquadramento daquilo que é o seu posicionamento em relação àquilo que consta do relatório. E começaria nesta primeira iniciativa pelo grupo parlamentar maior, pelo grupo parlamentar do Partido Socialista, sendo que está preparado o Partido Socialista para intervir sobre o capítulo 1. Sr. Deputada Joana Bento, faz favor, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Portanto, estamos a falar do capítulo 1, apoios à agricultura. No que a esse respeito, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem a dizer que ficou claro que toda a ação desenvolvida no âmbito desses apoios foi feita no estrito cumprimento da lei vigente do Estado português, no quadro comunitário, procurando sempre obter através da União Europeia o máximo de apoios para os lesados e vítimas da tragédia dos incêndios de 17 de junho de 2017. O envolvimento do Ministério da Agricultura e da Direção Regional de Agricultura e Pescas, para além do dever institucional, suplantou essa dimensão. Foi inexcedível o empenho que deve ficar registado de apoio às vítimas, o que, aliás, foi transversal às associações ligadas ao mundo rural e àqueles territórios. Acresce que, neste relatório, a agricultura de subsistência e os seus praticantes são omitidos. Esta realidade de produção agrícola para autoconsumo, vulgo as pequenas hortas, não acontece todos os dias na região do interior, em particular nos concelhos afetados, e aqui há essa menção em falta. O PSD, ao longo desta comissão, tentou imprimir uma imagem que os acessos a apoios em regime não simplificado era um motivo para que os lesados não concorressem a apoios, tendo por diversas vezes afirmado que os lesados optavam pelo regime simplificado até 5.000 euros, indicando que os apoios superiores, na medida 6.2 do PDR, eram um complicómetro. Esqueceu-se de dizer aos portugueses e portuguesas que esse instrumento complicómetro foi criado e negociado pelo PSD-CDS quando negociou e colocou em execução o quadro comunitário de apoio, a PDR, entrado em vigor desde 2014. Teve a oportunidade para mudar, mas não o negociou. A verdade é que os produtores agrícolas tiveram apoio, as famílias que produziam para autoconsumo tiveram apoio, que passaram por medidas mais robustas, que passaram por medidas mais simplificadas, atendendo a estas especificidades do território e, diga-se, em todos os concelhos. E aqui deve-se relevar, para que dúvidas não restem, que as despesas inerentes às despesas gerais de consultadoria à realização de candidaturas eram elegíveis de acordo com a Portaria 267-A 2017, 23 de agosto. Os apoios mencionados aplicaram-se aos agricultores, aos pequenos agricultores, às famílias que cultivavam para autoconsumo, a dita agricultura subsistência em todos os concelhos afetados, não deixando ninguém para trás. O Estado cumpriu disponibilizando meios humanos, técnicos e medidas ajustadas às realidades socioeconómicas destes concelhos, de todos, para minimizar os impactos criados nos incêndios de 2017, de junho. Disse. Muito obrigado, Sra. Deputada. Acontece que a Sra. Deputada esgotou o tempo do Partido Socialista, mas como estamos ainda a começar, eram os dois de enquadramento do capítulo e 8 depois de conclusão de tudo aquilo que foi a discussão, já nas conclusões e nas recomendações. Nós, a metodologia que estamos a adotar, se não encontrarmos melhor, é quando nós entramos num capítulo, há uma apreciação prévia do capítulo, genérica, de 2 minutos. Depois fazemos as votações e fazemos uma conclusão e avaliação daquilo que foi o resultado das votações, das conclusões e recomendações. Sr. Deputado, eu dou a palavra ao Sr. Vice-Presidente para os mesmos efeitos. Faz favor. O que a mesa, eu aqui mais o meu colega Paulo Rios, recordamos é o seguinte.
O relatório tem 4 capítulos. Em cada capítulo, para apresentar comentários ao capítulo, cada grupo parlamentar... O deputado Uridice, em cada capítulo, cada grupo parlamentar tem 2 minutos para apresentar os comentários que quer fazer, na parte inicial, como vejo a deputada Joana Bento. Depois, na parte final, quando for a votar as conclusões e as recomendações, antes de as votar, cada grupo parlamentar tem 8 minutos para intervir na parte... Antes das votações, é isso que está. Antes das votações, mas é na parte final, nas recomendações e conclusões. Agora, vamos capítulo a capítulo fazer a discussão, como fez a Joana Bento, a deputada Joana Bento. Cada partido faz. Depois, vota-se, depois da intervenção de cada deputado por grupo parlamentar, vota-se a parte do enquadramento. Depois de votar a parte do enquadramento, dos 4 capítulos, entramos na parte final, que é as conclusões e recomendações, certo? Por capítulo, não é? Agora, neste momento, a deputada Joana Bento fez o enquadramento. Depois vamos discutir, neste capítulo, as recomendações e as conclusões e recomendações. Aí tem 8 minutos. Aí tem 8 minutos já a votação. Já percebeu? Portanto, 2 minutos agora. Depois vamos entrar nas recomendações e conclusões e aí tem 8 minutos. E depois ainda tem uma declaração de Final. voto, querendo, no fim de cada capítulo. Assim sendo, numa mera apreciação da abordagem ao capítulo, eu dou a palavra ao grupo parlamentar do PSD e à senhora deputada Emília Cerqueira. Não, Sr. Presidente, ao Sr. Deputado Lima Costa, que está a assistir a partir do gabinete. Então eu cumprimento e dou desde já a palavra ao Sr. Deputado Lima Costa. Boa tarde, Sr. Deputado, tem a palavra. Sr. Presidente. Sr. Presidente. E faz favor, Sr. Deputado, faz favor. Deve ter havido aqui algum lapso, portanto, da nossa parte, neste momento, não temos assim nada de concreto a referir. Remetemos-nos para depois a discussão no período dos 8 minutos. Sr. Deputado, muito obrigado. Eu pedi ao Sr. Deputado, em próximas intervenções ou qualquer outro deputado que use da palavra, o favor de depois ligar a Câmara também para nós podermos ouvi-lo e vê-lo. A palavra para 2 minutos de enquadramento em relação a este primeiro capítulo ao grupo parlamentar, ao Sr. Deputado Ricardo Vicente, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Bom, não tenho, em nome do Bloco de Esquerda, grandes declarações a fazer sobre esta parte expositiva. Creio que a exposição dos dados e da informação que chegou à Comissão está clara e deixo outras considerações para fazer na parte das recomendações e das conclusões. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Dias, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, só para aferir, estamos a fazer a parte introdutória ao capítulo da agricultura, não é, Sr. Presidente? É. Então, nesse sentido, o PCP quer apenas deixar aqui aquela que é a sua preocupação que teve e que manifestou ao longo das sucessivas audições, de que estamos a falar de uma agricultura, da agricultura pequena, da pequena agricultura, da agricultura familiar e que necessariamente necessitavam de apoios diferenciados que respondessem a esta realidade e que certamente jamais será reposto tudo aquilo que as vítimas perderam, tendo em consideração até que um aspecto fundamental e decisivo que nós consideramos que é o apoio aos rendimentos que foram comprometidos, o apoio aos rendimentos que foram perdidos, e esse foi um dos focos que o PCP teve, porque, de facto, parece-nos que deveria ter havido um cuidado para este aspecto, mas que naturalmente iremos depois deixá-lo claro, depois das votações daquilo que são as conclusões e daquilo que são as recomendações, para depois termos aqui a nossa apreciação mais em concreto relativamente a essa matéria. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Assim sendo, estamos em condições. Sr. Deputado Relator, quer usar a palavra? Faz favor.
Queria, Sr. Presidente, apenas dar nota de duas coisas. Era aquele tal pedido que eu tinha dito que havia aqui algumas grelhas e, portanto, eu já ia aproveitar neste capítulo da agricultura, é onde estamos, correto? Eu agora também se percebi bem o que é que estávamos a fazer, como é que vão proceder os nossos trabalhos. Eu queria fazer aqui duas correções e chamar a atenção. Mas antes disso, a Sra. Deputada Joana Bento, eu posso ter ouvido mal, peço desculpa se o fiz, mas eu fiz constar o despacho 6.420-A/7 de 21 de julho do Gabinete, portanto, do Sr. Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Regional, no sentido de conceder aos agricultores lesados que se candidatassem à forma de subvenção não reembolsável, ou seja, fazemos aqui uma adaptação do PDR da medida 6.22. Para dizer onde é que isto está na página 26, Sr. Deputado, mas se não for isso, eu peço dizer antecipadamente desculpa. Página 26, linhas 14 a 21. Porque eu fiquei com a sensação que tinha referido que eu não tinha feito alusão. Pronto. Ótimo, muito bem. A segunda nota, Sr. Presidente, pronto. Na página 29, eu peço desculpa a estas interrupções, na página 29, linhas 13 a 18, estamos a falar do dossiê emanado dos serviços, porque é que ele contempla também as propostas que iremos, em princípio, votar em separado. As páginas 13 nas linhas 13 a 18, diz respeito aos parques de madeira, que na versão que eu enviei, na versão final, eu tinha passado os parques da madeira da área da agricultura para a das florestas. Mas esta prolapso meu, este parágrafo não transitou e deveria ter transitado. E deveria ter transitado, então, para onde? Bom, eu diria que agora seria transitado para a página 80, linha 9, e assim ficava a parte da madeira completa. Portanto, ele transitava para página 80, linha 9. Ainda estamos, página 29, Sr. Presidente, na agricultura. Ainda posso introduzir aqui as correções, Sr. Presidente, ou não? Posso aproveitar? Muito bem. Página 35. Isto não altera a substância, naturalmente, como devem imaginar, não é? Página 35, linha 18. Já tinham identificado. É a percentagem onde diz que, havendo 100% após inferior a 100%, é inferior a 5.000 euros. Ou seja, não é, como aqui diz, a determinada altura, que então, porque é que eu agora não estou a encontrar isto? Tenho aqui apontado e agora não encontro. Mas nós já percebemos. Não é na linha 18, é na linha 8. Eu agora estava a ver. Ou seja, onde diz cobrindo a 100% apoios inferiores a 100%, não é nada disso. É cobrindo apoios inferiores a 5.000. Bom, agora... Não, página 35, linha 8. Esta versão é diferente da versão, a última versão que nós imprimimos é diferente da versão que nós alterámos aqui. Ok, mas já viram, identificaram? Muito bem, então está identificado. Eu agora já começo a ficar perdido nisto. É fazer as contas, é só fazer as contas. Muito bem, está. É só, Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Deputado, para efeitos de redação, só para ter a certeza que estamos a falar, está identificado qual é a alteração? Então, Sr. Deputado, vai-me perdoar, mas vai ter que repetir esta última para que conste o relatório final de forma perfeitamente identificável. Parece que temos aqui uma colaboração oficiosa do Partido Socialista que permite... Bem,
Vou pedir o seguinte, para efeitos de gravação, eu darei a palavra a quem consiga explicar de forma cabal esta alteração última que o Sr. Deputado Relator propõe, que é na página 35, na linha 18, onde consta cobrindo a 100%, pois inferiores a 5 mil euros. Estamos todos de acordo? Não pode sobrar nenhuma dúvida sobre isso. Pronto. Muito bem. Muito bem. Faz favor, Sr. Deputado Eurico Pereira. Só para colaborar aqui nisto, vamos lá ver. Eu percebi o último documento que nos chegou de relatório, o último, dado como final de todos, foi ontem perto das 2 da tarde. É este que nós estamos a usar. Eu espero que todos estejam a usar esse, porque foi o que nos foi enviado como final. Não. Mas não é o caso. Portanto, Muito obrigado, Sra. Deputada. A Sra. Deputada Emília Cerqueira pede a palavra para que efeito, Sra. Deputada? Interpelação à mesa. Faz favor, Sra. Deputada. Obrigada, Sr. Presidente. Não obstante nós termos passado para o capítulo 1 Agricultura, esquecemos-nos de uma proposta de alteração prévia que tinha feito o PCP que consta do relatório. Não, mas o PSD também não se esqueceu e entendemos que tem que se fazer essa avaliação antes de começarmos a votar as conclusões e as recomendações do capítulo 1 relativo à agricultura. Era essa a interpelação à mesa, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. A Sra. Deputada antecipou aquilo que seria a posição da mesa, que também tinha identificado essa necessidade. Sr. Deputado João Dias, faz favor, tem a palavra. Sr. Presidente, é muito simples. Há aqui até mais do que uma situação naquilo que tem a ver com a introdução. Uma é uma proposta de alteração que o PCP apresentou, portanto, um aditamento que o Sr. Deputado Relator acolheu e que alterou, portanto, no posicionamento do texto. Nós sugerimos na página 21, mas o Sr. Deputado Relator introduziu na página 20 ao parágrafo 14 e nós concordamos com esse acolhimento que o Sr. Deputado Relator fez, portanto não temos nada a opor quanto a essa alteração. Há depois, mais à frente, ainda na introdução, no capítulo da introdução, uma proposta de alteração que também o Sr. Deputado Relator acolheu com alterações à redação que a nós não nos causa nenhum desconforto e também aceitamos. Estou a falar da página 23, parágrafo 11 a 14. Posteriormente, o PCP também aí introduziu, e está identificado pelos serviços, como anota o Sr. Presidente, uma proposta de alteração, de aditamento, neste caso, em que não foi acolhida, mas o PCP, pelo Sr. Deputado Relator, mas o PCP pretende que seja acolheu, mas a outra que não acolheu, nós queremos colocá-la à votação. Muito obrigado. E termina depois aí o capítulo. Muito obrigado, Sr. Deputado. Assim sendo, vamos fazer uma pausa na nossa apreciação, discussão e votação do primeiro capítulo. Vamos recuar novamente ao enquadramento e votar especificamente esta proposta de aditamento do Partido Comunista Português que não foi admitida pelo Sr. Deputado Relator. Este parágrafo, agora em discussão e votação, diz, note-se, que o PCP apresentou, desde logo, uma proposta de aditamento ao Orçamento de Estado 2018 que contemplava o apoio continuado à perda de rendimentos dos agricultores e produtores pecuários afetados pelo incêndio de 2017 até à reposição do rendimento pré-existente, medida que o PS e o PSD não acompanharam, comprometendo a continuidade do exercício da atividade agrícola pelos pequenos e médios agricultores. Assim sendo, quem é que vota contra o aditamento deste texto ao enquadramento do nosso relatório? Eu pedia, por favor, aos serviços que fizessem essa contabilização. Quem é que se abstém?
Abstém-se o Bloco de Esquerda. Quem é que vota a favor? Vota a favor o Sr. Deputado João Dias, do PCP. Assim sendo, a conclusão é que todos os senhores deputados votam contra, com a abstenção do Sr. Deputado Ricardo Vicente, e o voto a favor do Sr. Deputado João Dias. Assim sendo, vamos voltar ao... Perdão? E por essa via foi rejeitado. Deputado, faz favor, Sr. Deputado. É uma dúvida quase existencial, mas pronto, tem a ver com isto. O sentido de voto do CDS pode ser considerado aquilo que é de rejeição, porque é de acordo com a não aceitação por parte do deputado relator, segundo o que disse pelo mail, ou... Sr. Deputado, eu entendo que a forma mais prudente de fazer isto, e nós temos de ser prudentes, é a seguinte. Eu acho que esta forma de votação do CDS pode ser considerada, deve ser considerada como fazendo parte daquilo que é esta reunião, porque foi expressamente enviada, mas não é uma forma de votação formalmente válida. E assim sendo, o CDS não é considerado para efeito de votação. Ficará considerado em ata que o CDS declarou isto, não fica consignado que na votação o Sr. Deputado João Pinho votou a favor ou contra ou se absteve. Assim sendo, se me permitirem, voltaremos então ao capítulo 1º, sendo que nós estamos em condições para votar toda a parte, só um segundo, estamos em condições de votar todo o ponto 1, 1, 2, 3 e 4, ou seja, enquadramento, os apoios, estou a dizer bem, não estou, a execução dos apoios e a fiscalização, colocar à votação dos seus deputados toda esta primeira parte, antes de entrar nas conclusões, e assim sendo, quem é que vota contra? Partido Socialista, os deputados do Partido Socialista, quem é que se abstém? Quem é que vota a favor? A favor, os deputados, o PSD não nem vota a favor, nem a favor. Então, vota contra os deputados do enquadramento. Vota contra os deputados do Partido Socialista e a favor o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, do PCP e os deputados do PSD. Assim sendo, é rejeitado. Então, deixe-me esclarecer. Faz favor, Sr. Deputado. Fiquei um bocado confuso, mas nós votamos contra o enquadramento, a composição de quem eram os deputados. Eu fiquei um bocado estranho. Não, é que eu agora... eu peço desculpa estar a intrometer-me nisto, eu não ia questionar o partido, mas eu fico... Sr. Deputado, vai fazer o favor de desligar o micro. Eu agradecia, Srs. Deputados, eu agradeço que os Srs. Deputados usem da palavra quando lhe for concedida e com o micro ligado quando for concedido, para melhor organização dos nossos trabalhos. Houve aqui um lapso e a pedido do Partido Socialista eu vou repetir a votação. Nós estamos a votar o capítulo 1, apoios à agricultura, apenas a parte inicial, ou seja, o enquadramento, os apoios, a execução e a fiscalização, deixando de lado toda a parte das conclusões e das recomendações. Srs. Deputados, Sr. Deputado relator quer usar a palavra para que efeito, Sr. Deputado? Nós temos estado a discutir o enquadramento da Comissão, parte 1. Aliás, votamos ainda agora uma proposta de aditamento do Partido Comunista Português sobre o enquadramento, parte 1. É isso que estávamos a votar. Não, estávamos a votar o enquadramento... Srs. Deputados, há aqui um lapso. Eu interpretei que estamos a votar o enquadramento, não é da agricultura, é da parte 1 da Comissão. E entramos depois na parte 2, e a parte 2 começa com o capítulo da agricultura. Porquê? Porque nós fizemos agora uma votação na especialidade da parte 1, não da parte 2. E faz sentido que, havendo uma votação na especialidade da parte 1, se conclua o processo da parte 1. Enquadramento da Comissão, não é da agricultura. É a minha opinião, mas, Sr. Presidente... Srs. Deputados, o erro é meu, o lapso é meu. E eu estava a votar a primeira parte do capítulo 1 e os Srs. Deputados estavam a votar o enquadramento ainda antes de entrar nos capítulos. Assim sendo, e por uma questão metodológica, faz mais sentido seguir, aliás, essa sugestão, nós vamos votar toda a parte anterior aos vários capítulos, ou seja, a parte 1, que é a introdução e o enquadramento do
objeto da Comissão. Assim sendo, eu vou recolocar agora à votação esta primeira parte, a parte 1. Quem é que vota contra? Quem é que se abstém? Abstêm-se os senhores deputados do Partido Socialista e, assim sendo, foi aprovado com os votos dos membros dos grupos parlamentares do PSD, do PCP, do Bloco de Esquerda e a abstenção dos deputados do PS. O Sr. Deputado Eurico Pereira pede a palavra por declaração de voto, para a qual concedo 2 minutos. Faz favor, Sr. Deputado. Não, é rápido, Sr. Presidente, até porque relativamente aos outros capítulos nós temos uma declaração de voto final e, portanto, não vamos utilizar. Era só dar nota de que a nossa abstenção relativamente a esta parte introdutória, que, enfim, aparenta não levantar nenhuma questão, é o facto de estarem omissos os fundamentos do requerimento que deu origem à resolução da Assembleia da República, a 17 de 2020, o que, enfim, não acompanhamos. Os fundamentos são absolutamente essenciais para clarificar o objeto da Comissão e os objetivos, inclusive, dos proponentes. E há referência ao corpo deliberativo dessa tal resolução 17, mas os fundamentos constantes do documento, do requerimento do PSD, estão omissos e é esse apenas o motivo que resulta da nossa abstenção, sendo que o que cá está, tudo o resto que cá está, obviamente que é factual. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos então agora, dentro da parte 2, voltar ao capítulo 1, apoios à agricultura, em que estávamos, e preparamos para proceder à votação, dentro deste capítulo, do ponto 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4, ou seja, deixando de fora as conclusões e as recomendações. Relativamente a esta primeira parte do capítulo 1, apoios à agricultura, quem é que vota contra? Sr. Deputado, ainda antes de começar a votação, tem a palavra. Antes, exatamente. Tem a ver com o facto do PCP ter propostas de alteração, deixe-me só ver aqui, já agora, e que tem aqui uma proposta de alteração e só manifestar o nosso acordo relativamente à redação que o senhor relator atribui a uma proposta de alteração que foi acolhida, portanto, para que conste que o PCP manifesta o seu acordo relativamente a esta proposta de alteração do PCP, da forma como o senhor deputado relator redige. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. De facto, para quem nos possa acompanhar, este relatório final incorpora esse conjunto de propostas do PCP e, assim sendo, estamos em condições de votar o ponto 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4. Quem é que vota contra? Quem é que vota contra? Quem é que se abstém? Sim. Capítulo 1, apoios à agricultura. Vamos votar o ponto 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4. Quem é que vota contra? O Partido Socialista. Os deputados do Partido Socialista. Quem é que se abstém? Quem é que vota a favor? Os demais deputados dos demais grupos parlamentares. Bloco de Esquerda, PCP e PSD. Assim sendo, o ponto 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 está rejeitado. Não aprovado. Isso eu gostava de... Sr. Deputado, a votação em comissão de inquérito é feita unitariamente. O Partido Socialista tem 8 membros desta comissão e estão em sala e em videoconferência 15. Assim sendo, sempre Partido Socialista... Perdão? Sr. Deputado, a votação é feita por cada deputado na comissão de inquérito, certo? Assim sendo, o Partido Socialista tem 8 deputados numa comissão de inquérito com 16 possíveis, sendo que estão 15 disponíveis para votar. Assim sendo, parece-me que, por mera operação matemática, se o Partido Socialista votar contra, o que o Partido Socialista votar contra terá que ser expurgado, não sei exatamente em que termos. O que está aqui votou contra. Depois teremos... Faz favor, Sr. Deputado. Sr. Presidente,
estamos aqui estamos a produzir um relatório da Comissão de Inquérito. Parece-me que, naturalmente, cada partido tem a sua legitimidade democrática para escolher o sentido de voto e não é isso que está em causa. Estamos a produzir um relatório que deve ter substância, não é? O que nós utilizamos, e por isso mesmo utilizamos a metodologia que nos é fornecida, que regimentalmente aplicável, que é de utilizar propostas de emenda, de eliminação ou de aditamento, naquilo que estamos em desacordo e procedemos à votação. Eu sugeria que os outros grupos parlamentares também considerassem estas alternativas que são dadas regimentalmente, porque, quando não, se continuarmos assim, poderemos correr o risco de ficar sem relatório. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra, Sr. Deputado Eurídice Pereira. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Como disse muito bem, os senhores deputados e os grupos parlamentares fazem, obviamente, a leitura que acham apropriada do ponto de vista político e, portanto, foi essa que resultou. A opção de não apresentar propostas ao relatório é uma coisa muito simples, que é perceptível desde o primeiro momento. É de facto, a absoluta discordância sobre a condução que esta Comissão, o objetivo e a condução que esta Comissão de Inquérito pretendia. Agora, não fico preocupado que não fica sem relatório. O voto contra esta parte do relatório tem a ver com uma razão muito objetiva. É o facto de sustentar um conjunto de princípios que nós entendemos estão incorretos e que vão verificar agora, quando nós formos discutir as recomendações e as conclusões, perceberão que o suporte dessas conclusões e dessas recomendações, de algumas, não são todas, que estão sustentadas no preâmbulo, nós não acompanhamos de todo. É esse o fundamento. Quanto ao resto, nós começamos agora o relatório, calma. Sr. Deputado Emília Cerqueira tem a palavra para o mesmo efeito. Obrigada, para o mesmo efeito. Relativamente à votação, a votação é um ato livre de cada partido político, cada um assume as suas responsabilidades e surpreender-me, aliás ao PSD surpreenderia se de facto o PS tivesse sido um ato diferente. A má vontade, a falta de vontade de escrutinar, de apreciar, de objetivamente trabalhar, colaborar e, acima de tudo, ver a sua atuação avaliada nos incêndios foi sempre notória e patente durante este tempo todo. E, portanto, eu acho que nós, quando queremos ter seriedade na avaliação política das questões, ou dizemos concretamente como é que o texto está mal e pedimos para ele ser alterado, e isso é ter seriedade nas coisas, ou chegamos aqui e dizemos, nós por acaso, embora não tenhamos maioria neste Parlamento, temos circunstancialmente nesta Comissão, portanto, vamos fazer o que nos apetece e criar aqui um relatório, vamos escolher cirurgicamente onde não estamos a ser criticados, porque nos deparamos com um relatório que de facto é equilibrado. E em todas as propostas, o relatório é equilibrado. O PSD se calhar acha que devia ser mais longe nos pontos, mas não noutros. Mas fizemos aqui, nós quando lemos o relatório, decidimos fazer uma avaliação séria do que ali estava. Há coisas que nos agradam, outras que não nos agradam, como em tudo, mas entendemos que no geral acaba por ser equilibrado. A verdade é que quando não se tem vontade de ser escrutinado e se quer aproveitar circunstancialmente numa comissão, se ter uma maioria que não é real, porque não se tem no Parlamento, de facto, o que é que se havia de esperar? Eu gostava de ver os pontos concretos que o PS diz que não concorda e dizer nós propomos este texto, não é as conclusões, porque isto é um jogo de sombra. Sr. Deputada, ora bem, deixem-me, com a isenção que me é exigida, colocar só a avaliação por dentro, Sr. Deputado, o seguinte. Expurgado o relatório deste conjunto de considerações, das quais deriva um ponto chamado conclusões, ficará claramente ininteligível para quem o leia amanhã como é que se concluiu isto e de onde é que isto vem. Assim sendo, Sr. Deputados, assim sendo, nós todos, Sr. Deputados, dão-me licença, nós todos temos as nossas responsabilidades e cada um saberá bem como é que há de exercê-las e eu não estou aqui, obviamente, para dar lições a ninguém. Só chamo a atenção, Sr. Deputado, o seguinte. Considerado que isto será expurgado o relatório, a pergunta que eu faço é se o Deputado Relator pretende manter estas conclusões e recomendações ou se pretende retirá-las face a esta perda de contexto. É só isso que lhe pergunto, para depois não estarmos a votar as recomendações uma a uma e conclusões de quê? Assim sendo, Sr. Deputado, pretende usar a palavra ou responder ao meu repto, ou se confirmar, vamos começar a votá-las. Sr. Deputado Relator, tem a palavra, faz favor. De facto, não pretendia usar a palavra, mas
também não contava, sinceramente, com uma votação neste sentido. Contava, sim, que, eventualmente, quem discordasse do relatório, e nas partes em que discorda, referenciasse que discordava desta alusão, desta explicitação, deste desenvolvimento e, naturalmente, depois seria consentâneo com o mesmo. Se há factos que, eventualmente, possam não ser bem retratados, na opinião de alguma das forças políticas, haverá seguramente outros que são absolutamente factuais e, portanto, não merecem qualquer consideração. O que não pode ficar, o que não faz grande sentido é nas conclusões ficar provado coisas, umas sim e outras não, sem se perceber como é que se provou. Dizer que ficou provado ficou provado um determinado tipo de apoios ou de não apoios, sem se perceber na sua leitura como é que se chegou àquela conclusão, sem qualquer referência, sem qualquer indicação, me parece que isto não faz nenhum sentido e nesse contexto eu tenho dificuldades em manter umas conclusões e umas recomendações que resultam das conclusões. Não consigo. Se eu soubesse quais era da parte explicativa, quais eram as considerações que devem constar e as que não devem constar, haveria aqui uma... Sr. Deputados, deem condições ao Sr. Deputado de usar a palavra. Faz favor, Sr. Deputado. Estava a dizer tenho grandes dificuldades e também não tenho tempo suficiente nesta casa para me perceber de algo que tem corrido desta mesma forma, mas estava eu a dizer que vejo com imensa dificuldade manter um relatório, ou manter esta parte do relatório, onde é expurgadas todas as notas justificativa e explicativa e depois serem aprovadas, ou não, conclusões sem que tenham qualquer justificação para trás. Ou seja, eu olho aqui, é aprovada a conclusão 4, 5, 6, 7 e 8, agora a ler aleatoriamente. Bom, tudo bem. Quem ler aqui não faz a mínima ideia porque é que a 4, 5, 6, 7 e 8 foi aprovada. Não faz a mínima ideia porquê. Não faz, não estou a dizer que... De facto, eu contava que nesta discussão fossem manifestadas as discordâncias quanto a muitos dos parágrafos, são alguns deles, e que, naturalmente, se eu dissesse, a força política X entende que o parágrafo onde dá por assento este depoimento está incorreto. Aquela afirmação não corresponde à verdade. Aquele documento é falso. E, portanto, quase como antecipadamente diríamos, se nós não concordamos com isto, naturalmente, quando chegamos à parte das conclusões, também não votaremos essa conclusão. Mas não é o que está a acontecer. Srs. Deputados, a palavra, Sra. Deputada Cláudia Bento, a mim só me compete conduzir os trabalhos, tem que haver em trabalhos. Joana Bento, peço-lhe desculpa, Sra. Deputada. A Páscoa até está para breve, mas não há problema nenhum, Sr. Presidente. Muito obrigada. O Grupo Parlamentar fez uma introdução de 2 minutos, o tempo regimental, para falar deste enquadramento, portanto, do capítulo da agricultura nos pontos que o Sr. Presidente mencionou. É uma questão de princípio, a questão das conclusões. Eu não posso ter um texto que, por uma questão de princípio, não está correto e depois de votar em sentido contrário nas conclusões. As conclusões... Mas é uma opção não apresentar alterações. Não, é tão válida quanto as outras. Não sei se... Não sei se não vai discutir isso, como deve imaginar, não é? Srs. Deputados, a melhor maneira de nós chegarmos a algum lado é ouvirmos-nos uns aos outros. Sra. Deputada, faz favor, para continuar, faz favor. Muito obrigada. E nessa questão de princípio, e face àquilo que o Partido Socialista indicou nos 2 minutos, este é o nosso posicionamento. As conclusões serão votadas e explicadas onde nós não estamos de acordo. Se do texto, do enquadramento, resulta, a maioria das vezes, e é baseado em percepções, e isso sim, Sr. Deputado, é um jogo de sombras, é que há muito do texto é baseado em percepção, isto sim é um jogo de sombras, por essa via, por essa questão de princípio e acrescido daquilo que foi dito inicialmente, quando a minha intervenção, nós votámos contra. Seguidamente, iremos votar em conformidade. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada.
como me foi prometido que ia resolver isto, Sra. Deputada, não me leva mal eu dar a palavra à Sra. Deputada Eurídice Pereira, porque quando aparece alguém que me diz que resolve, eu cedo logo. Sra. Deputada, faz favor, tem a palavra. Sra. Deputada, o direito que assiste a cada grupo parlamentar e a cada deputado tem de ser respeitado. Não é quando não lhe agrada, faz acusações menos próprias. Portanto, vamos nos manter serenos, porque isto ainda agora começou. Sr. Presidente, eu sugeria o seguinte, e particularmente ao relator, sugeria que nós fôssemos votar as conclusões e as recomendações com esta questão. Nós abstemos no texto inicial e, de acordo com o resultado, porque há pontos muito importantes nas conclusões e nas recomendações que têm origem nos princípios que o texto suportam. Se caírem essas conclusões e essas recomendações, então direi eu ao contrário. Não faz sentido haver um texto, não é verdade, que suporte recomendações e conclusões, ou conclusões e recomendações, é ao contrário, que efetivamente não correspondem à introdução. Portanto, o que é que eu sugeria para nós darmos isto por resolvido? É que nós garantimos a abstenção no texto, votamos as conclusões e as recomendações e depois o texto introdutório, porque também é só neste capítulo, o texto introdutório terá que ter a devida adaptação àquilo que são as recomendações e as conclusões. Eu acho que isto é razoável para nós sairmos daqui, porque certamente, se o texto passasse introdutório, nós a seguir vamos para os pontos. Temos direito a votar já agora, não é verdade? Se eles caírem, é exatamente o mesmo raciocínio que estão a fazer, mas ao contrário. Que lógica é que tem? Não é? Um minuto, mais ou menos. Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente à proposta que acabou de ser feita, as votações não são condicionais. Vota-se e o que se vota tem efeitos a partir do momento em que está votado. E aquelas que são as posições de cada um, são as posições de cada um. Não se vota um texto dizendo depois alterámo-lo todo de acordo com o que votarmos a seguir. Isso não faz sentido. E parece-me que os trabalhos que haver durante o texto, e isso é sempre uma liberdade absoluta de cada grupo parlamentar, aquilo são as disposições que toma sobre o que quer que seja. E isso, quanto a isso, eu não tenho dúvidas nenhumas, nem tenho nada a opor-me a isso naturalmente, até porque isso é sempre da liberdade de cada partido político. Agora, se o PS entende para votar, em que sentido for, julga que há um parágrafo que não está bem, faz aquilo que se faz na discussão do relatório, propõe um parágrafo alternativo ou diz, nós não votamos este parágrafo da forma que está, antes das conclusões e das recomendações. Sendo certo que, se o enquadramento, e esta é a posição do PSD, se o enquadramento não for aprovado, não faz sentido votar conclusões e recomendações de um enquadramento que não existe. Isso, para mim, são duas questões que estão absolutamente interligadas e que não podem separar-se como se fossem dois factos que não estivessem completamente intrincados um no outro. Muito obrigado, Sra. Deputada. E vota-se primeiro uma parte e a seguir a outra, que é aquilo que acontece em todo o relatório, não. Eu estou a ouvir, Sra. Deputada, eu ouvi até ao fim, Sra. Deputada, como ouvi a Sra. Deputada Cláudia Bento, Joana Bento, desculpe, com todo o respeito, a parte continua a ser regimental, mas durante a intervenção diz aquilo que tem a dizer, tal como eu digo da parte do PSD. Portanto, essa é a posição que o PSD tem, que se há alguma proposta para alterarem e querem voltar atrás na votação, naturalmente estão no vosso direito, tal como de propor as alterações que entendam ao texto imediatamente para serem votadas, imediatamente antes de passarmos às conclusões. Ou então, da proposta do PSD que nem sequer haja conclusões. Sr. Deputado, eu não queria dar a palavra a ninguém antes de tomar decisões. Faz favor, Sr. Deputado. Sr. Presidente, cumprimentar o Sr. Presidente, dizendo que, naturalmente, já não é a primeira vez que estas questões acontecem em comissões de inquérito. Eu próprio, Sr. Deputado Relator, temos experiências de outras comissões de inquérito e, conforme também aconteceu nessa comissão de inquérito, há acertos que são feitos no final. Eu julgo que a proposta do Partido Socialista, julgo, não tenho a certeza que a proposta do Partido Socialista vai nesse sentido. Ou seja, o Partido Socialista, como bem disse a Sra. Deputada, a relatora, abster-se, tendo como base depois uma conversa que não pode ser tida neste momento,
entre o deputado relator e o Partido Socialista para chegarmos a um entendimento desse ponto de vista e avançarmos com o processo. Foi essa a proposta da deputada Eurídice Pereira. Eu sei que isso já aconteceu noutras comissões de inquérito, o Sr. deputado relator também sabe, por isso eu acho que era dar seguimento. Senhores deputados, muito obrigado, Sr. Deputado. Senhores Deputados, nós podemos fazer tudo o que o nosso regimento contempla, mas não vamos fazer nada que ele não contempla. E portanto, com um apelo grave ao sentido de responsabilidade de todos, dizer-vos o seguinte: depois está fechado um texto que foi votado, o texto foi votado. Só é alterado por deliberação da própria Assembleia. Não pode acontecer, com o devido respeito, mais tarde reunir-se 1, 2, 3, 5 ou 8 e fazer aqui uma redação alternativa. Uma coisa é, no limite, conferirem a confiança à mesa para encontrar a melhor redação de uma expressão, de uma frase, de um parágrafo. Agora, alterações para adequar o texto de enquadramento às conclusões aprovadas e não aprovadas, isso não pode acontecer depois de elas estarem aprovadas. E eu percebo que uma coisa está ligada à outra. Agora, o funcionamento da Comissão de Inquérito tem os moldes que tem. Eu ia fazer uma proposta a todos, se entenderem por bem. Aparentemente, ouvi aqui dizer que a questão principal se coloca só ao capítulo 1, certo? Eu ia fazer a seguinte proposta aos senhores deputados, que é a seguinte: se isso não se verifica nos outros, a minha proposta é, entramos no 2. Até que nós vamos ter que fazer, infelizmente, uma pausa por causa das votações em plenário. E nessa altura eu faria um apelo sério, especialmente aos coordenadores e ao Sr. Deputado Relator, no sentido de encontrar uma solução e trazerem a este plenário da Comissão uma solução para isto. Porque se mantiver a situação que está, eu colocarei à votação o enquadramento, para cima ou para baixo, para bem ou para mal, e votarei as conclusões, dê no que der. E, portanto, se me permitirem, aproveitando o nosso tempo, entraremos sem votação no capítulo 2º e prosseguimos. Quando nós fizermos essa pausa, eu peço aos coordenadores que possam conversar e trazer uma solução que permita, após essa pausa, voltar ao capítulo 1. Porque, Srs. Deputados, eu chamo a atenção de todos que, obviamente, que todos os grupos parlamentares têm todos os direitos regimentais que lhes são conferidos, mas estamos aqui a falar de coisas que me parecem um pouco sérias do ponto de vista do resultado final. Assim sendo, com a vossa licença, entraremos desde já no capítulo 2, que é apoios à atividade económica e às infraestruturas municipais, sendo que, se for necessário, faremos uma pausa para permitir que todos os senhores deputados que vão intervir possam sentar-se junto de nós. Sr. Deputado Eurídice Pereira, sabe quem é que vai intervir? Sim, Sr. Presidente. Só que nós temos que nos ir... Sr. Presidente, nós temos que ir registar-nos a plenário, que ainda não o fizemos, e eu não sei que horas são as votações, se é agora, se é um pouquinho... Deve ser só às 4, Sr. Deputado, é daqui a uma hora. Então ainda dá para fazer. Ainda temos cerca de 45 minutos. Quem vai fazer a intervenção é o deputado Raul Castro e o deputado José Rui. Eu não sei se ele já vem a caminho. Sr. Deputado, isto é um pouco, presumo que é assim noutros congressos, fala um e prepara o outro, mas antes disso, se me permitirem, dentro deste segundo capítulo, o Sr. Deputado Relator queria usar a palavra para fazer um esclarecimento que nos parece que pode ser útil ao nosso debate. Sr. Deputado, tem a palavra. Capítulo 2º. Capítulo 2º, Sr. Presidente, para assinalar que na página 49, linha 13, 14, 15 e 16, deveria ter sido assinalada a amarelo, porque resulta do esclarecimento adicional do Gabinete do Sr. Ministro de Estado da Economia e da Transição Digital e, portanto, que não está assinalado. Sr. Presidente, permita-me também que não chegarei lá, o meu próximo erro é na página 61, não sei se ainda cá constará. Página 61, na página 61, linha 18, não sei se conseguem acompanhar-me, onde diz, aliás, estava previsto para a tutela que fossem e não fundos públicos. Como vê, falta aí uma expressão, aliás, estava previsto para a tutela que fossem fundos europeus e não fundos públicos. Ou seja, falta a expressão fundos europeus.
Dizer também, Sr. Presidente, que... Estão a acompanhar-me? A expressão é fundos europeus e não fundos públicos. Porque pode dizer, bom, mas não é a mesma coisa. Não, é que os fundos também podem ser portugueses. Os fundos europeus não só são públicos, mas são europeus. Exatamente. Bom, e julgo que... Julgo que não há nenhuma proposta neste capítulo para votação em separado. Deputado João Dias, não, pois não? Julgo. É tudo. Sr. Presidente, dar conta de que eu tenho intervenção em plenário e já não sei se já tinha feito sentir aos senhores deputados, mas de facto isso vai ter que acontecer. Página 83, já estamos no outro capítulo ou ainda estamos no mesmo capítulo? 83 já estamos num capítulo... Já estamos nas florestas. Hã? Muito obrigado. É tudo? Muito obrigado. Assim sendo, senhores deputados, vamos dar início ao método de intervenção que está previsto desde o início. Assim sendo, o Sr. Deputado Raul Castro está pronto, Sr. Deputado, só um momento. Vamos dar início aos 2 minutos referentes à parte inicial de enquadramento do capítulo 2º, que é apoios à atividade económica e infraestruturas municipais. Todos os grupos parlamentares vão usar a palavra por 2 minutos apenas para abordar esta questão, não as conclusões, nem as recomendações. Sr. Deputado Raul Castro, tem a palavra, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. E a primeira nota da minha parte é cumprimentar o Sr. Relator, dar os parabéns pelo grande trabalho que teve a produzir este relatório. Obviamente podemos não estar de acordo em algumas posições que assumiu ou que conseguiu interpretar das audições que aqui foram feitas e por isso também pode resultar em algumas inexatidões que quando forem votadas as recomendações e conclusões, naturalmente que tomaremos a posição em função dessas mesmas conclusões que emitiu. E por isso eu diria que em termos daquilo que é o segmento da atividade económica e infraestruturas municipais, que nos parece que talvez seja a parte melhor resolvida em todo este contexto de tragédia que ali houve, que naturalmente, quando chegarmos então, como eu referi, à parte final de votação, de apreciação e votação de conclusões e recomendações, tomaremos e iremos a devida nota daquilo que é a nossa posição. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu não sei se o Deputado José está terminada a intervenção do Partido Socialista, relativamente ao enquadramento, não é? Certo? Muito obrigado. A palavra à Sra. Deputada Emília Cerqueira, faz favor, Sra. Deputada Parlamentar do PSD. Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente à fase inicial, o PSD, para além naturalmente de saudar o relator pelo trabalho que fez e também por ter acolhido algumas propostas que nos parece que acabam por fazer com que o relatório, no seu geral, fique equilibrado e também tenha aqui o acolhimento de várias questões que às vezes não concordamos a 100%, mas independentemente disso, parece-nos que densifica e acaba por enriquecer o relatório, também com opiniões diversas, a discussão, a não ser aqui nas partes que se foram apresentadas como propostas e que, no geral, deixo desde já como nota prévia que o PSD não só por as propostas que foram aceitas pelo Sr. Relator no texto e, portanto, depois deixaremos outras considerações para a parte das conclusões e recomendações a existirem, logo se vê. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Ricardo Vicente, do Bloco de Esquerda, tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Quero também, que não tinha feito na intervenção anterior, agradecer o trabalho de redação que este relatório mereceu e acrescentar que, da parte do Bloco de Esquerda, não há propostas de alteração a esta exposição de motivos. Se houvesse, teríamos apresentado como proposta de alteração à exposição de motivos em tempo previsto para o fazer. E, nesse sentido, aguardaremos pelo debate sobre as conclusões e as recomendações. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Dias, do PCP. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Relativamente a este capítulo que tem a ver com as atividades, essencialmente com as atividades económicas, também com as afecções, nomeadamente a nível das autarquias, das infraestruturas municipais, o que o PCP tem a dizer é, em termos da recuperação da atividade económica, e é válido para esta região, mas é válido para todo o país, a necessidade de se considerar, e até porque há um dos subcapítulos que tem a ver com a posição do Governo, com a necessidade de valorização de salários e direitos. De facto, se nós queremos conseguir encontrar medidas de valorização da riqueza produzida e distribuição justa dessa riqueza, é através dos justos vencimentos, salários e de direitos para os trabalhadores, e assim criando condições para que jovens e não jovens se possam fixar naqueles territórios, uma vez que, neste momento, os territórios do interior vivem com muita dificuldade face à situação económica e social com que estão confrontados, e a região atingida por incêndios desta magnitude, naturalmente, terá esses efeitos ainda mais aumentados. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Aqui chegados, já todos os grupos parlamentares usaram da palavra, e assim sendo, eu vou colocar à votação o capítulo 2º, apoios à atividade económica e às infraestruturas municipais, os pontos 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 deste capítulo 2º. Quem é que vota contra? Quem é que se abstém? Abstém-se os deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Quem é que vota a favor? Vota a favor os restantes. O Bloco de Esquerda, PCP, PSD. E, em consequência, foi aprovado. Agora, senhores deputados, temos que passar às conclusões, que, alegadamente, começariam na página... Sim. Página 40. Assim sendo, em relação às conclusões, nós temos um conjunto de... Página... Era ver se estavam atentos. Era ver se estavam atentos. 68. Nós temos um conjunto de 15 conclusões e, o Sr. Deputado Relator não me deixe mentir, e 9 recomendações. Estamos corretos? Senhores deputados, eu não sei se justifica ler cada uma das conclusões antes da votação, presumo que não. Tinha até pensado em poder votar conjuntos de conclusões, uma leitura mais apertada do nosso regimento, não sei se o permite. De todo modo, faria o seguinte: senhores deputados, todos têm na vossa posse o relatório, e iria perguntar que grupo é que nós podemos votar em conjunto, ou, dito ao contrário, se destas 15... Não era no fim? É no início que no fim é a declaração de voto. A Sra. Deputada tem toda a razão. Sra. Deputada, eu já vi que hoje eu precipitei-me a fazer o check-out do hotel. Não era muito garantido. Sra. Deputada Euridice Pereira, tem a palavra, faz favor. Sr. Deputado José Rui Cruz. Também não. Sr. Deputado Raul Castro. Um tem que ser, Sr. Deputado. Então será partilhado. Sr. Deputado Raul Castro, tem a palavra, faz favor. A nossa posição, portanto, penso que tem enquadramento, podemos votar por um conjunto, manifestar a intenção a nossa posição em face do número de itens que consta, e por isso, de 1 até ao 5, só para o final? Então, a global é da abstenção, neste capítulo. A argumentação, peço desculpa. Peço desculpa. Baralhou-se tudo, pá. Baralhou-se tudo. Estamos no hotel. Sim. Muito bem. A nossa posição em relação a este capítulo, no âmbito das conclusões sobre o segmento de atividade económica e infraestruturas municipais, consideramos que, aliás, a própria conclusão é no sentido de ser considerado eficiente,
e nas medidas de investimento e incentivo à economia, pretende-se concluir que os autarcas não têm percepção, entre aspas, dos impactos dos investimentos feitos pelo Estado. Será uma conclusão inadequada, porque no relatório é referido, página 67, que não há uma percepção globalizada dos resultados desses investimentos. O plano de revitalização do interior, do Pinhal do Interior, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros 1 de 2018, 3 de janeiro, que teve por base a Resolução do Conselho de Ministros 101A de 17 de 12 de julho, consigna 55 medidas, em que 50 ou estão em curso ou concluídas, nisto cito o Ministro Cisa Vieira, o que pode vir a produzir impacto positivo quando for concretizado na sua globalidade. No âmbito das recomendações, não é referida a existência de um cluster florestal, projeto piloto para a constituição de uma rede regional para a valorização florestal, liderado pelo Centro de Inovação e Competência da Floresta, sediado na Sertã, teve o apoio de cerca de 3,5 milhões, e foram igualmente criados um conjunto de benefícios fiscais com aplicação específica à criação de empresas, empregos e deslocalização de trabalhadores e suas famílias para o interior, não se vê de razão para renovar o que está em vigor. Também de referir que os programas criados fazem já discriminação positiva no território do Pinhal Interior com umas gerações adequadas. Refira-se ao nível do emprego e empreendedorismo, os programas Interior Mais Coeso, Cursar, formação profissional com a Ativar, PT, garante apoio financeiro para as empresas que celebrarem contratos de trabalho, a apoiar PT para apoiar a inserção de jovens no mercado de trabalho e para a reconversão profissional de desempregados, tudo programas nacionais cujos valores são majorados quando aplicáveis ao anterior. E ainda no âmbito dos estágios, programa Garantia Jovem para licenciados e não licenciados, havendo inclusivamente estágios internacionais, um programa específico do IFP. A intervenção do Estado no âmbito de investimento e incentivo à economia foi, na nossa visão, adequada para um território bastante lesado face às dificuldades subsequentes aos incêndios de 17 de 2007, no que respeita à atividade económica e infraestruturas municipais. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado José Rui Cruz, do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Eu pretendia apenas tecer aqui comentários sobre duas conclusões relativas a este capítulo, que são, nomeadamente, a número 6, onde se refere os apoios à recuperação e à reposição das infraestruturas e equipamentos municipais. Esta conclusão, na opinião do Partido Socialista, não está devidamente retratada, uma vez que não corresponde àquilo que é a realidade. A aplicação do foram quase, consideramos que não corresponde à verdade, uma vez que depois também, como é dito na mesma conclusão, acaba por haver, depois no final deste mesmo número, não haver indicação de que os municípios tenham tido a necessidade de financiar despesas com o orçamento próprio. Portanto, esta conclusão, achamos que o que vem para trás não faz sentido. E depois também no número 7 e no número 8, acaba por se referir exatamente o que acabei de dizer, nomeadamente o número 8, onde é dito que o investimento total elegível foi financiado 85% pelo programa Mais Centro e 15% pelo Fundo de Emergência Municipal. Portanto, esta conclusão achamos que não está bem elaborada. Depois queria também no número 11, na conclusão número 11, onde é dito que apesar da CCDR Centro ter afirmado que os processos concursais ao programa Centro 2020 decorreram com o envolvimento das autarquias, os autarcas não demonstraram em audição conhecimento concreto, achamos que o termo concreto aqui nos moldes em que é aplicado não faz sentido. A Presidente da CCDR envolveu as autarquias, foi dito por ela mesma aqui, e o resultado foi o que se pretendia, ou seja, que as empresas tivessem acesso aos fundos, comprovou-se que tiveram, e é dito depois nos pontos seguintes, que as circunstâncias do alegado desconhecimento dos autarcas em relação aos passos concursais não obstaculizou os processos de candidatura no acesso das empresas. Algumas das empresas, ou seja, ninguém se queixou da falta de conhecimento dos programas, o que também achamos que o número 11, o concreto, não faz muito sentido aqui. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Emília Cerqueira, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado. Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a este capítulo, para o PSD, claramente, aliás, temos que dividir esta questão claramente em dois eixos. O eixo da recuperação e da emergência, bem como o eixo das medidas de investimento e incentivo
e que têm que ser tratados de forma diferente. De uma forma geral, deixar aqui, e concordando com aquilo que são as conclusões, de uma forma geral, inclusive com aquelas que vêm de recomendações que, entretanto, chegaram já depois do draft inicial que recebemos e da apresentação pelo Sr. Deputado Relator, realmente, neste âmbito, as coisas, quando estamos a falar de equipamentos públicos da reconstrução, no geral, correram bem. Não concordo com aquelas que foram as questões da crítica dita pelo Sr. Deputado relativamente à conclusão 6, porque, de facto, o que aqui foi dito é que foram realmente totalmente cobertos, porque termos tido aqui candidaturas que depois, de facto, aquilo que foi coberto não correspondeu exatamente ao valor da candidatura. Isto foi-nos dito aqui por várias entidades. Até porque o preço final acabou por não ser este, mas e não constava da candidatura. Isto foi-nos dito aqui por várias entidades, que não estou a recordar-me de cor, e corresponde, no nosso entendimento, claramente àquilo que saiu da Comissão de Inquérito. Porque nós estamos a avaliar é o que saiu da Comissão de Inquérito, mais do que outra questão. Também, relativamente à questão das questões concursais, relativamente à questão da conclusão 11, onde consta que, apesar da CCDR Centro ter afirmado que os processos concursais do Programa Centro 2020 decorreram com o envolvimento das autarquias, os autarcas não demonstraram em audição conhecimento concreto sobre a fonte de financiamento ou apoio às empresas. Isto, no nosso entendimento, foi exatamente o que sobressaiu daqui. O que parece-me que foi feita uma interpretação e que nós não partilhamos, e porque não foi no nosso entendimento isso que sobressaiu da Comissão, é que isso quer dizer que os empresários da CCDR não tinham os elementos concursais. De facto, os autarcas demonstraram não ter conhecimento e, se calhar, até não tinham que ter necessariamente conhecimento ou não eram obrigados. Isso é outra questão. E isso já é um juízo de valor que está feito a uma conclusão que me parece objetiva. E estamos aqui a juntar juízos de valor com factos que são objetivos. E não tem aqui, do nosso entendimento, até porque basta lermos o número 12 da mesma conclusão, que diz o seguinte: a circunstância do alegado desconhecimento dos autarcas em relação aos processos concursais não obstaculizou os processos de candidatura nem o acesso das empresas aos mesmos. Portanto, está aqui também plasmado, logo a seguir, em esclarecimento, que até, e o PSD não se opôs, e é um contributo que já foi recebido depois da versão preliminar pelo Sr. Deputado Relator. Portanto, agora temos aqui outra questão, e essa sim que me parece de mais política e que me leva às recomendações. Se por um lado no eixo público e da reconstrução e da emergência nós não temos dúvida que as coisas funcionaram bem, relativamente e a reconstrução de tudo que é infraestruturas não funcionou mal, em termos gerais públicas, não funcionou mal. Outra coisa completamente diferente em relação àquele que foi os incentivos reais que chegaram ao território para reposição da economia e da atividade económica. São duas realidades muito diferentes e que nós as vemos sob prismas completamente diferentes naquela que é a nossa avaliação do que sucedeu no Pinhal Interior. Há um lado que é nós olhamos para as fábricas, para as estradas, para as pontes, para os edifícios, o edificado, o palpável, e de facto está lá. E é incontestável e todos concordamos com isso, e parece-me que não concordar seria um desconhecimento absoluto daquilo que se passou no Pinhal Interior. Outra coisa é, hoje, após tantos milhões que foram prometidos, está melhor o Pinhal Interior, está melhor a vida das pessoas, a economia está mais robusta, o tecido empresarial foi de facto reposto, há de facto novos investimentos, ou o que aconteceu é que continuamos num território abandonado, onde não chegaram os apoios que eram necessários às empresas, porque os apoios só fazem sentido se conseguimos fixar pessoas. E o que nós achamos relativamente às infraestruturas é que, se olharmos apenas para o betão, funcionou tudo bem. Mas se olharmos para aquilo que importa, que são as pessoas, a vida das pessoas e projetos de futuro, isso falhou redondamente. Sendo que, relativamente ao capítulo, o PSD sugere, aqui numa parte já mais técnica, Sr. Presidente, que aproveito, para a parte do PSD pode votar-se as conclusões todas em conjunto e as recomendações todas em conjunto também, porque me parece que não se pode votar conclusões e recomendações tudo junto, para haver aqui alguma sistematização, e o PSD votará a favor, quer de umas, quer de outras, com as propostas de alteração que foram aqui propostas, todas elas, quer as do Bloco, todas elas, portanto, já fazendo uma avaliação global de todas que foram apresentadas. Votaremos a favor. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Ricardo Vicente, do Bloco de Esquerda, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente.
efetivamente, há uma carência grande da região do Pinhal Interior no que diz respeito à vida concreta das pessoas e ao restabelecer da sua normalidade no pós-incêndios, assim como na relação que estas atividades económicas locais exercem sobre o próprio território. E essa zona de interface entre as atividades económicas e a sustentabilidade e a resiliência do território e a capacidade de fixação e recuperação das vidas das pessoas está bastante fustigada ainda pela decorrência dos incêndios de 2017 e toda esta população residente na zona do Pinhal Interior está hoje perante a crise económica que todos atravessamos no país de norte a sul e a nível internacional, bastante mais frágil do que estaria se os incêndios não tivessem passado por lá. E por isso, não só a atividade económica e a criação de emprego, a fixação das pessoas, a resposta mais básica às necessidades das populações locais é insuficiente perante as suas necessidades, como as pessoas que residem hoje neste território necessitam, para enfrentar as dificuldades da atualidade, de um reforço e que necessitariam, em todos os casos, para que viessem a restaurar estas atividades económicas e a sua sustentabilidade para fixação da população ao território, porque não há sustentabilidade territorial sem capacidade de criação e de manutenção de emprego, não há sustentabilidade ambiental sem essa sustentabilidade social estar assegurada também e o território como um todo necessita de uma atenção grande. O Bloco de Esquerda não tem nenhuma oposição às conclusões apresentadas neste capítulo e, portanto, da nossa parte, poderemos fazer a sua votação em conjunto, ao nível das conclusões. E deixo mais intervenção a fazer no que diz respeito às recomendações para o próximo ponto. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado João Dias, do PCP. Relativamente a estas conclusões e recomendações, o PCP não tem nada a acrescentar, apenas deixarei para, depois da votação, fazer uma pequena declaração de voto. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Terminadas as intervenções, eu chamo a atenção dos Srs. Deputados o seguinte, a discussão é conjunta, a votação é separada, ou seja, os 8 minutos tinham-se a poder pronunciar-se, quer sobre as conclusões, quer sobre as recomendações, sendo que depois a votação terá que ser necessariamente separada, mas as considerações são únicas. E, portanto, o Sr. Deputado Ricardo Vicente, caso isso tenha gerado alguma dúvida, o Sr. Deputado ainda tem tempo e poderia usar desse tempo. Okay. Pretende? O Sr. Deputado, faz favor, tem a palavra. Desculpe, Sr. Presidente. Sim, efetivamente, se a discussão é conjunta também com as recomendações, o Bloco de Esquerda apresentou uma recomendação para incluir neste relatório que propõe a criação de novas medidas de apoio à reconstrução dos territórios ardidos e a valorização das produções locais, porque sem valorização da produção local é bastante difícil de qualquer medida transformadora do território se venha a concretizar, a preços justos, com intervenção justa, possibilitando a instalação e o desenvolvimento de atividades económicas baseadas em recursos endógenos, com práticas sustentáveis e com potencial para promover a transformação de paisagem, a mitigação e adaptação do território às alterações climáticas. Nós consideramos que é muito relevante... Srs. Deputados, Sr. Deputado, vai-me perdoar, só um segundo. Srs. Deputados, até eu tenho dificuldade em ouvir o... Sr. Deputado, ajudem-me a ouvir e darem condições para também intervir. Sr. Deputado Ricardo Vicente. Sr. Deputado, faz favor de continuar, peço desculpa. O Bloco de Esquerda recomenda então, e que recomendação que foi aceita pelo redator, a criação destas novas medidas de apoio à reconstrução dos territórios ardidos e à valorização da produção local, como resposta às alterações climáticas, de forma a garantirmos resiliência do território, e saudamos também a eliminação de uma proposta que continha no relatório, que diz respeito à atração de fundos de investimento e de capitais de risco
internacionais que consideramos ser desadequada para um território que necessita de segurança e de estabilidade, de resiliência e não do seu contrário. Muito obrigado, Sr. Deputado. Aqui chegados, temos de votar. O Sr. Deputado relator ainda quer prestar um esclarecimento à Comissão. Sr. Deputado, tem a palavra, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado desde já por todas as observações que foram aqui feitas. E, eu queria dar uma outra explicação, naturalmente não queria combater nem contrariar, mas dar alguma explicação e também fazer um pedido. Sr. Presidente, Srs. Deputados, o deputado relator disse no início que estava disponível para alterar o que tivesse que ser alterado. Às vezes, a redação não é mais feliz, talvez não seja até a mais justa, é mais adequada. A adjetivação que foi utilizada pode não ser a mais correta e, naturalmente, eu, como referi desde o início, sou disponível para proceder. Se é importante corrigir aquela frase, se é importante eliminar aquela última palavra, pois com certeza que sim, eu agradeço, naturalmente, que possam no dizer e se eu, naturalmente, concordar, eu próprio também o farei. E isto é válido não para nenhuma intervenção agora em particular, mas para todas elas. Apenas aqui uma pequena esclarecimento tem a ver com a conclusão número 6. Não, exatamente, número 6. Eu pedi apenas para chamar a atenção o seguinte, lá está, se calhar é um daqueles casos em que a redação talvez possa não ser a mais feliz. Talvez. Porque, se nós olharmos para o quadro 3, página 51, constam quadro de danos e prejuízos apurados pela CCDR para infraestruturas e equipamentos municipais. Depois, podemos também olhar para o mapa 6 da página 59. O que é que há aqui uma discrepância? Há uma discrepância que é esta. O investimento total que foi considerado elegível, certo? É 1. Mas aquele que foi candidatado pelos municípios é outro. Ou seja, os municípios candidataram um valor de 17,2 milhões de euros, ou seja, disseram, nós precisamos de 7,2 milhões de euros, e apenas foi considerado elegível, e não estou a dizer que mal, porque se calhar só podia ser mesmo assim, temos que admitir que não podia ser de outra forma, foi considerado apenas elegível 15,4 milhões de euros. Portanto, eu diria que daqui das duas uma, ou os municípios candidataram, quem não, enfim, naturalmente candidataram, não, de certeza absoluta, que apresentaram candidaturas para prejuízos que não eram elegíveis, mas que eles próprios consideraram como sendo decorrentes do incêndios. Bom, a discrepância é esta, não há aqui nenhum juízo de valor. E depois o que nós dizemos é isto. Mas, apesar disso, quando nós questionamos o Sr. Presidente de Câmara, muito bem, os senhores candidataram 15, disseram que tinham prejuízo 17, pagaram 15, então ficou alguma coisa por fazer? E o que ficou por fazer veio do orçamento camarário? E a resposta foi não. Ficou tudo feito e não foi preciso ir ao orçamento municipal para custear isso. Ora, eu procurei nesta redação retratar esta realidade. Talvez não tenha sido feliz, mas esta discrepância não é um juízo de valor negativo, é dizer, há aqui um diferencial, mas curiosamente os autarcas que candidatam X, mas depois só são elegíveis Y que é menos. Mas depois são os mesmos autarcas que dizem, mas foi tudo feito e não foi à custa do erário municipal. Bom, eu aqui diria que então que apontaram prejuízos que efetivamente ou estavam mal avaliados, não é? Ou de facto não eram totalmente decorrentes dos incêndios. Sei lá, vamos imaginar, houve um incêndio provocou um dano, mas já tinha outro. E a reparação era o do dano que lá estava, mais do incêndio dá 100. Pois, mas o do incêndio é só 80. Eu admito tudo isso. Sr. Deputado, eu admito que esta linguagem e esta redação possa não ser a mais feliz, mas o que eu tentei aqui, exatamente nestes números todos, foi transmitir isto em face também daquilo que são os dados oficiais constantes da CCDR e dos programas. É só isso. Mas admito, se houver melhores sugestões, naturalmente, eu estou disponível para as absorver. E era isso. E peço desculpas, eu demorei muito tempo, mas aproveitei também para solicitar novamente este pedido de ajuda. Sr. Deputado Emília Cerqueira, Vossa Excelência pede a palavra para que efeito? Talvez para sugerir uma redação alternativa que possa ajudar a clarificar o parágrafo. Deputada, faz favor, tem a palavra.
Mas não podemos, não se pode porque não corresponde. Sr. Presidente, permite-me. Estava aqui a tentar, de facto, obrigada, Sr. Presidente, a tentar ver se encontrávamos uma frase que clarificasse mais. Sr. Deputado, o quase, de facto, porque as candidaturas tinham um valor superior àquele que foi depois financiado. Isso é o objetivo, está nos documentos, é o objetivo. A questão é porque é que isso aconteceu e não obstante terem sido as reparações feitas na mesma e portanto, e os danos cobertos. Talvez, se nós tentássemos que ficasse os apoios à recuperação e reposição das infraestruturas e equipamentos municipais dos concelhos afetados pelos incêndios, considerado levantamento, foram quase totalmente cobertos, não obstante, o seu valor não corresponder ao das candidaturas, o que pode ter resultado de nas mesmas estarem incluídos danos que não decorreram efetivamente da responsabilização da CCDR. Era só isso que eu queria propor. Era só isso, como alternativa, não... Muito obrigado, Sra. Deputada. Talvez fosse bom ouvir o Sr. Deputado Raul Castro sobre este tema, caso entenda. Faz favor, Sr. Deputado. Eu acho que não faz sentido que se vá muito longe por uma razão muito simples. Em vários pontos do relatório diz que foram 85% com participação de um lado e 15% do FEM. E, portanto, 85% com que dá 100%, razão porque não houve envolvimento dos municípios em termos de encargos. Não. A questão que é levantada é que os autarcas podiam não ter apresentar uma estimativa que não foi real ou não foi elegível. É o que está. Sr. Deputado Raul Castro, aqui o que tem que ficar registado é o que as pessoas dizem ao microfone, depois de ter dado a palavra. Portanto, o Sr. Deputado tem todo o tempo do mundo, se quiser, para expender a sua opinião, até porque depois os à-partes nem sequer ficam gravados e quem estiver de fora depois fica ininteligível. Sr. Deputado, já expendeu qual é a sua opinião em relação a esta proposta. Além de mais, temos aqui uma circunstância... Então, o Sr. Deputado Relator quer propor ele mesmo uma redação nova e, se a Sra. Deputada se concedesse, o Sr. Deputado Relator dava-lhe a palavra de imediato. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Muito obrigado, Sr. Presidente. A redação que eu estava a sugerir é o seguinte: os apoios à reparação e reposição das infraestruturas e equipamentos municipais dos concelhos afetados pelos incêndios apoiados, considerados no levantamento realizado pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional Centro, foram totalmente cobertos em relação ao valor elegível das candidaturas. Portanto, em relação ao valor elegível das candidaturas. Sr. Deputado, vai-me perdoar, mas dado que o Sr. Deputado João Dias, por momentos, não esteve na sala, por motivos ponderosos, e eu ia lhe pedir só se repetia a redação do ponto 6 das conclusões, para ultrapassar aqui uma questão que divide alguns Srs. Deputados. O Sr. Deputado Relator propõe a seguinte redação. Faz favor, Sr. Deputado. Os apoios à recuperação e reposição das infraestruturas e equipamentos municipais dos concelhos afetados pelos incêndios apoiados, considerados no levantamento realizado pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, foram totalmente cobertos em relação ao valor elegível das candidaturas. Assim sendo, Srs. Deputados, esta proposta de alteração sendo acolhida, eu chamo a atenção que nós, quando votarmos esta conclusão, votaremos a conclusão com esta redação. Com esta redação. Assim sendo, Sr. Deputado, importava-se desligar, muito obrigado. Assim sendo, está concluída esta parte da apreciação sobre as conclusões e recomendações, pelo que passaremos a votar. Se os Srs. Deputados estiverem disponíveis expressamente a autorizarem a mesa, nós votaremos as conclusões juntas, a não ser aquelas que queiram separar. Se quiserem uma a uma e uma a uma lida, eu lerei uma a uma e votaremos uma a uma. Eu gostava de saber qual é a posição dos grupos parlamentares sobre isso. Sr. Deputado Euridice Pereira, faz favor. Sr. Presidente, muito obrigada. Só mesmo se for a tempo, não quero perturbar os trabalhos. Estiveram, efetivamente, a conversar de um ponto. Há, no entanto, eu queria transmitir ao relator o seguinte, relativamente nas recomendações, às recomendações 5, 6 e 7. O problema não está no conteúdo delas, o problema está no início da redação. Ou seja, quando o senhor relator refere introduzir uma discriminação positiva, desenvolver para aqueles territórios
desenvolver de uma forma integrada. Está a partir do princípio que não existe nada e nós elencamos-lhe um conjunto de coisas que existem. Coisa diferente é reforçar, percebe? Porque isto indica uma inexistência total e nós, pura e simplesmente, não acompanhamos isto. Outra coisa é o estímulo ao reforço das iniciativas. É outra coisa, está bem? Eu queria deixar isto porque senão a nossa votação é completamente diferente de uma coisa e outra. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu senti aqui um ambiente pré-aprovação. Tenho, Sr. Deputado, relator, a sensibilidade de acolher este tipo de propostas. Gostava de saber sobre Totalmente, Sr. Presidente. Totalmente. Assim sendo, então, vamos esclarecer. Assim sendo, os pontos 5, 6 e 7 das recomendações, assim, não é, Sr. Deputado? Será alterada a sua redação inicial, no sentido de reforçar, era melhor propor uma redação mesmo, porque isso vai ser votado, tem que ficar gravado, tem que saber exatamente o que é que se vota. O Sr. Deputado Relator quer propor uma redação ou a Sra. Deputada Eurídice Pereira? Era 5, quais eram os números, Sra. Deputada? 5, 6 e 7. Mas 5, 6 e 7... Não tive dúvidas nenhumas em reforçar a discriminação positiva para os territórios de baixa densidade na promoção do emprego, portanto, foi essa a expressão usada, e agora estava aqui a procurar outra. Posso colocar em todos, obviamente, reforçar para aqueles territórios de baixa densidade uma medida de apoio de empreendedorismo, multiplicar. E eu julgo que então a expressão também ficará a reforçar. Eu parece que estou a dizer exatamente a mesma coisa. A Sra. Deputada Eurídice Pereira diz que desenvolver parece que não existe. A Sra. Deputada diz exatamente isso, é que não existe. É a sua posição. Ora bem, se não houver uma redação alternativa, votaremos esta. A Sra. Deputada Emília Cerqueira tem a palavra. Sr. Presidente, parece-me que aquela palavra que foi dita, embora nenhum jurista goste de repetir palavras, porque isso é uma mania da técnica legislativa, não se repete palavras, mas como são frases diferentes, ao PSD não lhe causa qualquer, ou não só por A, a que inicie as 3 conclusões por reforçar. Porque multiplicar, ou quer que seja, talvez já nos cause algum incómodo, mas agora reforçar, partindo do princípio que de facto existe, o que também não, aqui não, porque o reforçar também não coloca o grau de execução que existe. Deputado, muito obrigado. Assim sendo, a proposta que me parece... Sr. Deputado Relator, diga qual é a proposta final de Vossa Excelência para nós passarmos a votar. Rapidamente, porque esta última tem que ter uma outra alteração, tem que ter 2 alterações e não apenas uma. A primeira, o 5, seria, portanto, reforçar uma discriminação positiva aos territórios de baixa densidade na promoção de emprego dos jovens. Reforçar a discriminação e não uma. 6, reforçar para aqueles territórios de baixa densidade uma medida de apoio ao empreendedorismo e à criação de empresas, iniciativas locais de emprego. Reforçar para aqueles territórios. As medidas de apoio ao empreendedorismo e à criação de empresas. E a criação de empresas. E? Muito bem. Ok, muito bem. 7º, reforçar o desenvolvimento de uma forma integrada. Reforçar o desenvolvimento de uma forma integrada. Na zona do Pinhal interior, circuitos e atividades, ou seja, não o criando, porque não sei se antes dizia, desenvolver de uma forma integrada a zona imperial.
Deputado Euridice Pereira, tem a palavra para esclarecer o ponto 7. Obrigada. É que esta recomendação que nós estamos aqui a fazer, eu queria que ponderasse isso, esta recomendação que nós estamos aqui a fazer direciona-se imenso para o poder local. São atividades basicamente do poder local, não são da Secretaria de Estado e, portanto, nós não temos condições de recomendar, como sabe, ao poder local, não faz sentido. Chamava-lhe a atenção para estas especificidades. A 7. Atividades no âmbito da natureza, gastronomia, artesanato, história, produtos. Então então tem que fazer aí outra redação. Não pode ser esta. Ora bem, senhores e senhores deputados, algum senhor deputado tem alguma dúvida sobre esta redação final? Assim sendo, no 5 aparece a expressão reforçar. Deixe-me isso, doutora. No 6... Então vamos fazer assim, senhor deputado, vamos ler a redação total dos 3 pontos. Muito bem. Faz favor. Então é assim. Ponto 5. Reforçar a discriminação positiva para os territórios de baixa densidade na promoção do emprego dos jovens e desempregados de longa duração. 6. Reforçar para aqueles territórios de baixa densidade as medidas de apoio ao empreendedorismo e à criação de empresas. 7. Apoiar, de uma forma integrada, na zona do Pinhal Interior, circuitos e atividades turísticas mais diversificadas no âmbito da natureza, gastronomia, artesanato, história e produtos locais. Senhoras e senhores deputados, creio que está encontrada a redação, independentemente do sentido de voto, está encontrada uma redação muito clara, e assim sendo, senhores e senhores deputados, se houver o vosso apoio, nós votaríamos as conclusões todas juntas e expurgadas daquelas que qualquer deputado queira votar autonomamente. Assim sendo, nós temos 15 conclusões. Podemos votar em conjunto as conclusões? Então, Sr. Deputado Emília Cerqueira, faz favor. Agora é só para chamar a atenção numa pequena questão. Se não vamos votar em conjunto, eu sugeria que interrompêssemos, porque o quórum de votação para o estado de emergência está mesmo para decorrer. Não tem nada a ver o que eu estou a dizer com a comissão propriamente dita. Sr. Deputado, acho que não percebeu. Já está a decorrer o quórum. É que estará, neste momento já são 4 ou menos 13 minutos e, portanto, está prevista a votação às 4 e corremos o risco de estar a meio da votação das... Era só isso, não tem nada a ver com a... Senhoras e senhores deputados, vamos fazer o seguinte, até porque não pode mesmo decorrer esta comissão e os senhores deputados têm que se registar e, portanto, nós faríamos aqui uma pausa, que só retomaremos os trabalhos daqui a cerca de meia hora. Hora e meia? Sr. Deputado, mas é o ponto 3, Vossa Excelência, não é? O Sr. Deputado dava aqui um saltinho. Daqui a meia hora ainda fazia connosco. Eu não consigo controlar os pontos da ordem de trabalhos. Eu sei que é logo a seguir a este primeiro e, portanto, este primeiro é meia hora. Então, pronto, vamos interromper até ao final do ponto 3 da ordem de trabalhos do plenário da Assembleia da República 2. É isso, Sr. Deputado? Sr. Deputados, eu tinha explicado. Ao ponto 3 é meia hora e o meu é o ponto 4. Mas eu tenho que ficar até ao fim do debate. Vou fazer uma intervenção e vem para cá. Não é? Tenho que ficar até ao final do debate, quanto mais não seja para ouvir o contraditório à minha intervenção. E o que eu sugeria era que, nesse momento, se pudesse ser resolvida a questão do capítulo 2º. Senhores deputados, parece que é relativamente claro o seguinte: não vamos prosseguir quer com votações a decorrer, quer com a ausência do deputado relator, até porque o conjunto de alterações podem ocorrer da nossa própria discussão, e assim nós interromperemos os trabalhos imediatamente até ao final do ponto 3 da ordem de trabalhos do plenário. O que é que eu pedi aos senhores deputados? Por favor, mantenham-se atentos que imediatamente a seguir queríamos começar, e se faltarem metade dos senhores deputados, está metade da comissão à espera. Está bem? Entretanto, eu vou fazer o check-in no hotel. Senhores deputados, até já e obrigado. Não, a ideia era aproveitar este momento. Os senhores deputados coordenadores, eu agradecia que fizessem aqui um esforço adicional relativamente ao que se passa com o capítulo 1º. Muito obrigado.